Fala galera, beleza? Aqui quem vos fala é Matheus Eisenberg, do canal História Clássica, e neste vídeo eu vou fazer a leitura do primeiro capítulo do epílogo do início deste livro de Friedrich Nietzsche. Assim falou Zaratustra. Então eu vou ler a primeira parte aqui, o prólogo, o início, bem no início mesmo, que eu acho muito interessante. E é isso, galera. Já se inscreve aí se você não é inscrito no canal, curta e ative o sininho das notificações para ficar atento a todos os vídeos que eu lançar, beleza? Então, vamos lá. Vamos começar no primeiro capítulo. Fique até o final que você não vai se arrepender, cara. Essa leitura é muito boa. Vamos lá. Aos 30 anos de idade, Zaratustra deixou sua pátria e o lago de sua pátria e foi para as montanhas. Ali gozou do seu espírito e da sua solidão, e durante 10 anos não se cansou. Mas enfim, seu coração mudou. Em um dia ele se levantou com a aurora, foi para diante do sol e assim falou: Ó, grande astro, que seria de tua felicidade se não tivesses aqueles que iluminas? Há 10 anos vens até minha caverna. Já te terias saciado de tua luz e dessa jornada. Sem mim, minha águia e minha serpente. Mas nós sempre te esperamos a cada manhã. Tomamos de ti teu excesso e por ele te abençoamos. Olha, estou farto de minha sabedoria, como a abelha que juntou demasiado mel. Necessito de mãos que se estendam. Quero doar e distribuir, até que os sábios entre os homens voltem a se alegrar de sua tolice e os pobres de sua riqueza. Para isso, devo baixar à profundeza, como fazes à noite, quando vais para trás do oceano e levas a luz também ao mundo inferior, ó astro abundante. Devo, assim como tu, declinar, como dizem os homens aos quais desejo ir. Então me abençoa, ó olho tranquilo, capaz de contemplar sem inveja até mesmo uma felicidade grande em demasia. Abençoa a taça que quer transbordar, para que a água dela escorra dourada e por toda a parte carregue o brilho de teu enlevo. Olha, esta taça quer novamente se esvaziar, e Zaratustra quer novamente se fazer homem. Assim começou o declínio de Zaratustra. Zaratustra desceu sozinho pela montanha, sem se deparar com ninguém. Chegando aos bosques, porém, viu subitamente um homem velho, que havia deixado sua cabana sagrada para colher raízes na floresta. E assim falou o velho a Zaratustra. Não me é estranho esse andarilho. Por aqui passou há muitos anos. Chamava-se Zaratustra, mas está mudado. Naquele tempo, levava as tuas cinzas para os montes. Queres agora levar teu fogo para os vales? Não temes o castigo para o incendiário? Sim, reconheço Zaratustra. Puro é seu olhar, e sua boca não esconde nenhum nojo. Não caminha ele como um dançarino? Não caminha ele como um dançarino? Mudado está Zaratustra. Tornou-se uma criança Zaratustra. Um despertado. É Zaratustra que queres agora entre os que dormem? Vivas na solidão como no mar, e o mar te carregava. Ai de ti! Queres então subir à terra? Ai de ti! Queres novamente arrastar tu mesmo o teu corpo? Respondeu Zaratustra assim: Eu amo os homens. Por quê? Disse o santo. Fui para o ermo e a floresta. Não seria por amar demais os homens? Agora amo a Deus. Os homens já não amo. O homem é, para mim, uma coisa demasiado imperfeita. O amor aos homens me mataria. Respondeu Zaratustra. Que fiz eu, falando de amor? Trago aos homens uma dádiva. Não, não lhes dê nada, disse o santo. Tira-lhes algo, isto sim, e carrega-o juntamente com eles. Será o melhor para eles, se for bom para ti. E querendo lhes dar, não desde mais que uma esmola, deixando ainda que a mendiguem. Não, respondeu Zaratustra. Não dou esmolas, não sou pobre bastante para isso. O santo riu de Zaratustra e falou assim:
Então cuida para que recebam teus tesouros. Eles desconfiam dos eremitas e não acreditam que viemos para presentear. Não acreditam que viemos para presentear. Para eles, nossos passos ecoam solitários demais pelas ruas. E quando, deitados à noite em suas camas, ouvem um homem caminhar bem antes de nascer o sol. Perguntam a si mesmos: aonde vai esse ladrão? Não vais para junto dos homens, fica na floresta. Seria até melhor que fosse para junto dos animais. Por que não queres ser como eu, um urso entre outros ursos, um pássaro entre os pássaros? E o que faz o santo na floresta? Perguntou Zaratustra. E o santo responde: eu faço canções e as canto. E quando faço canções, rio, choro e sussurro. Assim louvo a Deus. Cantando, chorando, rindo, sussurrando, eu louvo a Deus, que é meu Deus. Mas o que trazes de presente? Ao ouvir essas palavras, Zaratustra saudou o santo e falou: que poderia eu vos dar? Deixai-me partir agora para que nada vos tire. E assim se despediram um do outro, o idoso e o homem, rindo como riem dois meninos. Mas, quando Zaratustra se achou só, assim falou para seu coração: como será possível? Esse velho santo na sua floresta ainda não sabe que Deus está morto? Assim falou Zaratustra. Quando Zaratustra chegou à cidade mais próxima, na margem da floresta, ali encontrou muita gente reunida na praça, pois fora anunciada que um equilibrista andaria na corda. E Zaratustra falou para o pessoal: eu vos ensino o super-homem. O homem é algo que deve ser superado. Que fizeste para superá-lo? Todos os seres até agora criaram algo acima de si próprios, e vós quereis ser a vazante dessa grande maré. E antes retroceder ao animal do que superar o homem. Que é o macaco para o homem? Uma risada ou dolorosa vergonha? Exatamente isso deve o homem ser para o super-homem, uma risada ou dolorosa vergonha. Fizestes o caminho do verme ao homem, e muito em vós ainda é verme. Outrora foste macacos, e ainda agora o homem é mais macaco do que qualquer macaco. O mais sábio entre vós é apenas discrepância e mistura de planta e fantasma. Mas digo eu que vós deveis tornar fantasmas ou plantas? Vede, eu vos ensino o super-homem. O super-homem é o sentido da terra, que a vossa vontade diga. O super-homem seja o sentido da terra. Eu vos imploro, irmãos, permanecei fiéis à terra, e não acrediteis nos que vos falam de esperanças supraterrenas. São envenenadores, saibam eles ou não. São desprezadores da vida, moribundos, que a si mesmo envenenaram e dos quais a terra está cansada. Que partam, então! Uma vez a ofensa a Deus era a maior das ofensas, mas Deus morreu, e com isso morreram também os ofensores. Ofender a terra agora é o que há de mais terrível, e considerar mais altamente as entranhas do inescrutável do que o sentido da terra. Uma vez a alma olhava com desprezo para o corpo, e esse desdém era o que havia de maior. Ela o queria magro, horrível, faminto. Assim pensava ela escapar ao corpo e à terra. Oh, essa alma mesma era muito magra, horrível e faminta, e a crueldade era a volúpia dessa alma. Mas também vós, irmãos, dizei-me, o que conta vosso corpo sobre vossa alma? Não é ela pobreza, imundície e lamentável satisfação? Na verdade, um rio imundo é o homem. É preciso ser oceano para acolher um rio imundo sem se tornar impuro. Vou repetir. Na verdade, um rio imundo é o homem. É preciso ser um oceano para acolher um rio imundo sem se tornar impuro. Vede, eu vos ensino, o super-homem, ele é este oceano, dele pode afundar o vosso grande desprezo. Qual é a maior coisa que podeis experimentar? É a hora do grande desprezo, a hora que também vossa felicidade se converte em nojo para vós, assim como vossa razão e vossa virtude. A hora em que dizeis, que importa a minha felicidade? Ela é pobreza, imundície e lamentável satisfação. Mas minha felicidade deveria justificar a própria existência. A hora em que dizeis, o que importa a minha razão?
Procura ela o saber como o leão se alimenta, como o leão procura ela saber como o leão seu alimento. Ela é pobreza, imundície e lamentável satisfação. A hora em que dizeis, o que importa a minha virtude? Ela ainda me fez delirar. Como estou cansado de meu bem e meu mal, tudo isso é pobreza, imundície e lamentável satisfação. A hora em que dizeis, o que importa a minha justiça? Não estou me vendo a ser brava e carvão, mas o justo é brasa e carvão. A hora em que dizeis, o que importa minha compaixão? A compaixão não é a cruz em que pregam aquele que ama os homens? Mas minha compaixão não é a crucificação. Já falastes assim? Já gritastes assim? Ah, tivesse eu ouvido gritardes assim. Não, não o vosso pecado, a vossa frugalidade brada aos céus, vossa avareza até no pecado brada aos céus. Onde está o raio que venha lamber-vos com sua língua? Onde está a loucura com que devereis ser vacinados? Vede, eu vos ensino o super-homem. Ele é esse raio, ele é essa loucura. Depois de Zaratustra assim falar, alguém do povo gritou: já ouvimos o bastante sobre o equilibrista. Agora nos deixe vê-lo. E todos riram de Zaratustra. Mas o equilibrista, que achava que as palavras se referiam a ele, pôs-se a trabalhar. Mas Zaratustra olhou para o povo e se admirou. Então falou assim: um homem é uma corda atada entre o animal e o super-homem. Uma corda sobre um abismo. Um perigoso para lá, um perigoso a caminho, um perigoso olhar para trás, um perigoso estremecer e se deter. Grande no homem é ser ele uma ponte e não um objetivo. O que pode ser amado no homem é ser ele uma passagem e um declínio. Amo aqueles que não sabem viver e não sabem como quem declina, pois são os que passam. Amo os grandes desprezadores, porque são os grandes reverenciadores e flechas de anseio pela outra margem. Amo aqueles que não buscam primeiramente atrás de estrelas uma razão para declinar e serem sacrificados, mas que se sacrificam à terra, para que um dia a terra venha a ser do super-homem. Amo aquele que vive para vir a conhecer, e que quer conhecer para que um dia viva o super-homem, e assim quero o seu declínio. Amo aquele que trabalha e inventa para construir a casa para o super-homem e lhe preparar a terra, bicho e planta, pois assim quero o seu declínio. Amo, amo aquele que ama sua virtude, pois virtude é vontade de declínio e uma flecha de anseio. Amo aquele que não guarda uma nota de espírito para si, mas quer ser inteiramente o espírito de sua virtude. Assim anda ele como espírito sobre a ponte. Amo aquele que faz de sua virtude seu pendor e sua fatalidade. Assim quer ele, por causa de sua virtude, ainda viver e não mais viver. Amo aquele que não quer ter virtudes demais. Uma virtude é mais virtude do que duas, pois significa mais laços em que a fatalidade pende. Amo aquela alma cuja esbanja a si mesma, que não quer gratidão e não devolve, pois ele sempre doa e não quer se guardar. Amo aquele que se envergonha quando o dado cai a seu favor, e que então pergunta: sou um jogador desleal? Pois ele quer perecer. Amo aquele que lança à frente dos seus atos palavras de ouro e faz sempre mais do que promete, pois ele quer seu declínio. Amo aquele que justifica os vindouros e redime passados, pois quer parecer devido aos presentes. Amo aquele que açoita seu Deus, porque ama seu Deus, pois tem de perecer da ira de seu Deus. Amo aquele cuja alma é profunda também no ferimento, e que pode parecer de uma pequena vivência, assim passa de bom grado sobre a ponte. Amo aquele cuja alma transborda de cheia, de modo que esquece a si próprio e de todas as coisas que estão nele. Assim, todas as coisas se tornam o seu declínio. Amo aquele espírito livre e coração livre. Assim sua cabeça não passa de entranhas do seu coração, mas seu coração o impele ao declínio. Amo todos aqueles que são como gotas pesadas caindo uma a uma da negra nuvem que para sobre os homens. Eles anunciam a chegada do raio como os arautos
perecem. Vede, eu sou o arauto do raio e uma pesada gota da nuvem. Mas esse raio se chama Super-Homem. Depois de falar essas palavras, Zaratustra olhou novamente para o povo e calou. Aí estão eles e riem, falou para o seu coração. Não me compreendem, não sou a boca para esses ouvidos. Será preciso antes partir-lhes as orelhas para que aprendam a ouvir com os olhos? Será preciso estrondear com os tímbales e os pregadores da penitência? Ou acreditarão apenas no homem que balbucia? Eles possuem algo de que se orgulham. Como chamam mesmo que o que os faz orgulhosos? Chamam de cultura. É o que distingue os pastores de cabras. Por isso não gosto de ouvir a palavra desprezo, quando se fala deles. Pois então falarei ao seu orgulho. Então lhes falarei do que é mais desprezível, ou seja, do último homem. E assim falou Zaratustra ao povo. É tempo de o homem fixar sua meta. É tempo de o homem plantar o germe de sua mais alta esperança. Seu solo ainda é rico o bastante para isso, mas um dia este solo poderá ser pobre e manso, e nenhuma árvore alta poderá nele crescer. Ai de nós! Aproxima-se o tempo em que o homem já não lança a flecha de seu anseio por cima do homem, e em que a corda do seu arco desaprendeu a de vibrar. Eu vos digo, é preciso ter ainda caos dentro de si, para poder dar à luz a uma estrela dançante. Eu vos digo, tendes ainda caos dentro de vós. Ai de nós! Aproxima-se o tempo em que o homem já não dará luz a nenhuma estrela. Ai de nós! Aproxima-se o tempo do homem mais desprezível que já não sabe desprezar a si mesmo. Vede, eu vos mostro o último homem. Que é amor? Que é criação? Que é anseio? Que é estrela? Assim pergunta o último homem e pisca o olho. Dá uma pausa. A terra se tornou pequena, então, e nela saltita o último homem que tudo apequena. Sua espécie é inextinguível como o pulgão. O último homem é o que tem a vida mais longa. Nós inventamos a felicidade, dizem os últimos homens e piscam o olho. Eles deixaram as regiões onde eu Eles deixaram as regiões onde eu duro viver. Eles deixaram as regiões onde era duro viver, pois necessitava-se de calor. Cada qual ainda ama o vizinho e nele se esfrega, pois necessita de calor. Adoecer e desconfiar é visto como um pecado por eles. Anda-se com toda atenção. Um tolo que ainda tropeça em pedras ou homens. Um pouco de veneno, de quando em quando, isso gera sonhos agradáveis. E muito veneno, por fim, para um agradável morrer. Ainda se trabalha, pois trabalho é distração, mas cuida-se para que a distração não se canse. Ninguém mais se torna rico ou pobre. Ambas as coisas são árduas. Quem deseja ainda governar? Quem deseja ainda obedecer? Ambas as coisas são árduas. Nenhum pastor e um só rebanho. Cada um quer o mesmo, cada um é igual. Quem sente de outro modo vai voluntariamente para o hospício. Outrora, o mundo inteiro era doido, dizem os mais refinados e piscam o olho. São inteligentes e sabem tudo o que ocorreu, então sua zombaria não tem fim. Ainda brigam, mas logo se reconciliam. De outro modo, estraga-se o estômago. Tem seu pequeno prazer do dia e seu pequeno prazer da noite, mas respeitam a saúde. Nós inventamos a felicidade, dizem os últimos homens e piscam o olho. E aqui findou o primeiro discurso de Zaratustra, que chamado de prólogo, pois nesse ponto interromperam-no os gritos e o júbilo da multidão. Dá-nos esse último homem, ó Zaratustra! Clamavam as pessoas. Torna-nos como esse último homem, e nós presenteamos o super-homem. E toda a gente exultava e estalava a língua. Zaratustra entristeceu-se, porém, e disse ao seu coração: eles não me compreendem, não sou boca para esses ouvidos. Vivi demasiado tempo nas montanhas e talvez demasiado escutei as árvores e os córregos. Agora lhes falo
como pastores de cabras. Plácida está minha alma e clara como os montes na manhã. Mas eles acham que sou frio e um zombador de terríveis pilhérias. E agora eles olham para mim e riam. E ao rir, também me odeiam. Há gelo em seu riso. Mas então, sucedeu algo que fez toda a boca silenciar e todo o olhar enrijecer. Nesse meio tempo, o equilibrista começara seu trabalho. Surgira de uma pequena porta e andava sobre a corda que se achava estendida entre duas torres, acima da praça e do povo. Quando estava no meio de seu caminho, abriu-se novamente a pequena porta e um rapaz de vestes coloridas, semelhante a um palhaço, pulou fora e seguiu o primeiro com passos rápidos. Adiante, aleijado! Gritou com voz terrível. Adiante, preguiçoso, muambeiro, cara pálida, para não te fazer cócegas com meu calcanhar. Que fazes aqui entre as torres? Teu lugar é na torre. Devias ser trancafiado. Estorvas o caminho de alguém melhor do que tu. E a cada palavra lhe chegava mais próximo. Porém, quando estava a somente um passo do equilibrista, sucedeu a coisa pavorosa que fez toda a boca silenciar e todo olhar enrijecer. Lançou um grito de demônio e saltou sobre aquele que lhe estava no seu caminho. Mas esse, vendo seu rival assim triunfar, perdeu a cabeça e a corda. Desfez-se de sua vara e mais rapidamente do que ela mergulhou na profundeza com um redemoinho de braços e pernas. A praça e o povo semelhavam o mar quando chega a tempestade. Todos corriam e se atropelavam, sobretudo no local onde se precipitava o corpo. Zaratustra ficou imóvel, porém, e justamente ao seu lado caiu o corpo, bastante ferido e quebrado, mas ainda vivo. Após um instante, a consciência retornou ao homem destroçado e ele viu Zaratustra ajoelhado junto de si. Que faz aqui? Disse ele afinal. Há muito tempo eu sabia que o demônio me passaria a perna. Agora ele me leva para o inferno. Queres impedi-lo? Por minha honra, amigo, respondeu Zaratustra. Nada do que falas existe. Não existe demônio nem inferno. Tua alma morrerá antes ainda do que teu corpo. Nada temas, portanto. O homem ergueu os olhos desconfiado. Se falas a verdade, então nada perco ao perder a vida. Não sou muito mais que um animal a que ensinaram a dançar com golpes de bastão e pequenos nacos de comida. Aí Zaratustra fala: de maneira nenhuma fizeste do perigo teu ofício. Não há o que desprezar nisso. De maneira nenhuma fizeste do perigo teu ofício. Não há o que desprezar nisso. Agora pereces no teu próprio ofício. Por causa disso, eu te sepultarei com as minhas próprias mãos. Depois que Zaratustra falou isso, o moribundo não respondeu mais, mas moveu a mão como se buscasse a mão de Zaratustra para agradecer. Nesse meio tempo, caiu a noite e a praça se ocultou na escuridão. Então a gente se dispersou, pois mesmo a curiosidade e o espanto se afadigavam. Mas Zaratustra ficou sentado junto ao morto, no chão, envolvido em pensamentos, e assim se esqueceu do tempo. Enfim chegou a madrugada, porém, e um vento frio deslizou pelo solitário. Então Zaratustra se levantou e disse a seu coração: na verdade, uma bela pescaria teve hoje, Zaratustra. Um vento frio deslizou pelo solitário. Então Zaratustra levantou e disse a seu coração: na verdade, uma bela pescaria teve hoje, Zaratustra. Nenhum homem pescou, e sim um cadáver. Inquietante é a existência humana e ainda sem sentido algum. Um palhaço pode lhe ser uma fatalidade. Quero ensinar aos homens o sentido do seu ser. Qual é o super-homem, o raio vindo da negra nuvem-homem? Mas ainda me acho longe deles, e o meu sentido não fala aos seus sentidos. Ainda sou, para os homens, o ponto intermediário entre um tolo e um cadáver. Escura é a noite, escuros são os caminhos de Zaratustra. Vem rígido e frio, companheiro. Levo-te para onde te sepultarei com minhas próprias mãos. Após dizer isso ao seu coração, Zaratustra levou às costas o cadáver e se pôs a caminho.
Ainda não havia dado 100 passos quando alguém se aproximou de mansinho e lhe sussurrou algo no ouvido. E vede, era o palhaço da torre. Ele diz: vai-te embora dessa cidade, Zaratustra, falou ele. Muitos aqui te odeiam. Odeiam-te os bons e os justos, e te chamam de seu inimigo e desprezador. Odeiam-te os crentes da verdadeira fé, e te chamam de perigo para a multidão. Tua sorte foi que riram de ti, e na verdade falastes à maneira de um palhaço. Tua sorte foi que te juntaste ao cachorro morto, ao te rebaixastes assim. Te salvastes por hoje, mas deixa essa cidade. O amanhã salto sobre ti. Um vivo sobre um morto. Depois de dizer isso, o homem desapareceu, mas Zaratustra continuou pelas ruas escuras. Bom, galera, é isso, né? O primeiro trecho aqui, né? Não li o trecho completo, o capítulo completo, mas é o primeiro trecho aqui, até essa parte aqui, que eu acho bem interessante, bem curiosa essa parte. E é isso, galera. Deixa aí nos comentários o que você achou, se você acompanhou até aqui, se você conseguiu assistir até aqui. Se você conseguiu, deixa aí nos comentários que você ficou até o minuto 26. E é isso, galera. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, isso tudo, beleza? E ativar o sininho de notificações para ajudar o canal. Então é isso, mais uma leitura. Se vocês quiserem mais leituras, que eu faça mais leituras de algum capítulo de algum livro, é só deixar nos comentários aí, pedir que eu posso inaugurar esse novo quadro aí. Por enquanto foi só isso, mas é possível que eu possa fazer mais leituras assim, com vídeos mais longos, beleza? E aí você pode deixar como podcast, né? Que você vai deixando aí passar o vídeo e